Itália Viva chegando para você, trazendo cultura, arte, história, a intensidade da vida italiana e também personalidades que contam suas histórias inspiradoras. E hoje, neste Itália Viva especial, nós temos duas autoridades internacionais em suas áreas de atuação. Luciano. Sim, estamos aqui com o professor Dr. Antônio De Bortoli, uma das autoridades internacionalmente reconhecidas na área da medicina tradicional chinesa. Ele é doutor em medicina naturopática, com formação nos Estados Unidos, biomédico integrativo. Boa noite, Dr. De Bortoli. Boa noite. Tudo bom? Seja muito bem-vindo à sua casa, porque o Dr. De Bortoli também tem origem italiana. E a quem eu pergunto, doutor, hoje, e cada vez de forma mais intensa, se tem que as doenças podem nos deixar mais saudável ou que as emoções podem nos deixar mais saudável ou mais doente. Isso significa que mente e corpo dançam a mesma música? Totalmente. O corpo é uma manifestação da tua mente. Quer dizer que se eu pensar saúde, eu vou materializar saúde. Vai criar saúde. E o oposto também é verdadeiro. Também. Isso já está comprovado pela neurociência também, porque os orientais falam disso há milênios, que o desregramento emocional provoca doenças. Né? E hoje a neurociência está comprovando isso, que pensamentos negativos, amargados, amargurados, cheios de ódio, de raiva, produzem alterações hormonais que resultam em doenças. Por isso, Luciano, pense em estar de bem com a vida. Isso que eu estava pensando agora, justamente, ansiedade, raiva, que são sentimentos que hoje parecem que são cultuados, né? Nós temos os haters, os odiadores, né? A ansiedade e a raiva provocam doenças? Com certeza. Quais seriam? Em que âmbitos das doenças? A ansiedade, por exemplo, é uma emoção que é ligada ao aparelho digestório, a digestão. Né? Então, se é uma pessoa muito ansiosa, tu vai ter problemas estomacais, problemas digestivos, de absorção de nutrientes. E se é uma pessoa muito raivosa, tu vai ter problemas ligados ao fígado. Mas a raiva que o oriental refere não é aquela raiva que tu sente, eu sempre cito isso como exemplo. Quando tu tá num ônibus e tá ali caminhando na rua, alguém te dá um encontrão, tu fica com raiva da pessoa, pô, olha Sim. Por onde anda. Sim. Mas 2 minutos depois tu nem lembra mais dessa pessoa. Não é essa raiva, é aquela raiva cultivada. Assim, de anos, raiva cultivada? Cultivada. Medina me aprontou aquela, um dia ele me paga, um dia não sei o quê, e aquilo fica... Tem que ser essa que vai envenenando. E como é que a gente esquece disso? Existe algum truque, algum tipo de... É um treinamento. É um treinamento? Treinamento mental. Mental, exatamente. Não é questão de poder da mente, não, é um treinamento. Que toda emoção, tudo que é exagerada, ela altera realmente a nossa bioquímica. Sim. E vai manifestar alguma coisa. Produz enzimas, hormônios. Hormônios, neurotransmissores. Então, sim. Por exemplo, o medo, o oriental, o medo fere o rim. Olha só. Então, quem sente muito medo, quem tem muito medo da vida, muito medo das coisas, né? Vou fazer, mas acaba com um problema renal, e, por consequência, poderá vir a ter um problema ósseo. Olha! É mesmo? Exatamente. Quem tem muita raiva, que eu estava falando, né, acaba tendo problema de hepático, ligado ao fígado. fígado. Ou pode redundar numa tendinite, por exemplo, que é muito comum hoje. Todo mundo, túnel do carpo, pelo esforço repetitivo. Sim. Ajuda. O esforço ajuda.
Mas por trás disso também tem aquela coisa, pô, lá estou eu de novo, fazendo a mesma coisa todo dia. E fica com raiva disso. Doutor, a gente sempre dá importância à sabedoria popular. E se diz muito que fulano, Luciano, por exemplo, ficou verde de raiva. Existe alguma verdade científica comprovada que a cor da pele tem a ver com sentimento, ou isso é folclore? Falando do campo que eu atuo, né? Na medicina oriental a gente tem as cores para cada órgão, e verde de raiva realmente porque é o verde, a cor do fígado. Não do órgão, né? Mas a cor ligada ao fígado. E a gente observa muito no paciente, no doente, a cor da pele. Mas isso é revelador. Exatamente. O pessoal, a cor da pele. A cor da pele. Tez verde. É raivoso. Exatamente. A pessoa que tem um tom esverdeado na pele é raivosa. Não são os alienígenas, então. Não os terráqueos podem ter uma pele com tonalidade verde. Quando tem o nariz e aqui a bochecha bem vermelho, um tom assim, vivo, tem um problema cardíaco. Não é vinho, doutor. Não é que tomou um vinhozinho a mais, não. O álcool, né? O álcool, ele atinge o sistema cardiovascular. Exatamente. Quer dizer que aquelas manchinhas vermelhas e a pontinha do nariz, isso é um sinal... Gente, é fantástico isso, né? O cor amarelada, o cor do baço, aí é uma cor ligada à digestão. Sim. E se vocês observarem, o paciente renal, ele tem a tom da pele preta. Escura. É. Sabe que a comida, a gente sempre associa muito a comida à saúde. Na cultura italiana, a comida é algo muito importante. Né? O momento de compartilhamento do alimento é muito importante. Jesus Cristo, no seu último momento, junto com os apóstolos, a última ceia, ele compartilha o pão. Então, a consagração, o compartilhamento através do alimento é algo muito forte na cultura italiana, e comer muito é algo muito forte na cultura italiana. A alimentação está ligada à saúde? Isso é mito ou é verdade? Não, pura verdade. Tanto que eu digo que mais de 50% do tratamento é a dieta. 50%? Mais de 50%. Porque as pessoas acreditam que vão procurar um profissional da minha área e vai ter uma pílula mágica, uma erva milagrosa. Coisas da China. Vou tomar tal erva, chazinho lá, e eu vou melhorar. Mas aí, qual é o argumento que eu tenho? Você pega uma pessoa que tem recursos e consulta os melhores médicos aqui da nossa medicina ocidental, o que tem de melhor no mercado. Toma o melhor medicamento, o último lançamento da indústria, os melhores procedimentos, os melhores hospitais, e não tem resultado. Aí, essa pessoa procura alguém da medicina oriental e acha que vai ter uma erva lá que vai resolver o problema dela. Um negócio da China, como aqui. Exatamente. Não existe isso. O que existe é o compromisso que você tem em se autocurar. A responsabilidade Tanto que o médico chinês considera o paciente como corresponsável pelo tratamento. Sabe que essa coisa de corresponsabilidade é interessante. Eu descobri, em função de todas as enchentes e cataclismos, que o estresse é algo muito difícil de controlar. O estresse continuado, o estresse crônico, ele atinge a saúde, ele impacta a nossa imunidade? Totalmente, porque tu vai aumentar o cortisol num nível que o teu corpo não vai conseguir lidar mais com ele. O que é o cortisol? Aquele hormônio que te prepara para lutar ou fugir. Quando tu te enche, o pessoal diz, me enchi de adrenalina e tal. É o perigo? Aquela situação de confronto. Sim. Aí tu fica assim, bom, ou eu enfrento ou eu saio correndo. Tu não tem que pensar naquela hora, tu não pensa. O teu corpo entra no modo instinto. Modo de ataque. Ou tu mede a situação e diz, não, é melhor eu fugir.
E tu tem que ter energia. Então, por isso que uma coisa interessante, o pessoal da arte marcial fica repetindo. Sim. Por quê? Porque na hora do confronto não dá para pensar. É agir. Tem que ser Tem que agir. automatizado, né? Então, o sangue não vai para o cérebro, ele vai para o músculo. E tu respira mais rápido, a circulação aumenta, a musculatura fica mais cheia de energia, todo o teu glicogênio vai para o músculo, tua energia toda vai para ali, para tu poder ou lutar ou fugir. Não tem como pensar. Então, essa é a situação de estresse. Passado aquele momento, deveria tudo voltar calma, tranquilo, voltar. Só que, olha o que nós vivemos hoje. Quantos tigres de dente de sabre tu encontra numa quadra hoje dentro da cidade? Mas eu acho que faz mais ou menos uns 60 mil anos que não encontramos mais eles. Não ele, mas a lembrança dele está na tua mente. Olha, é mesmo. Né? Com certeza. Memória genética. Está ali. Por quê? Porque no momento que tu encontrava ele quando tu saía da caverna, tu tinha que decidir o que fazer. Ou eu enfrento ele ou eu corro. Ou senão eu vou virar comida dele. Isso ficou marcado. Sim. Hoje, quando tu tá ali na esquina e um cara te enfrenta, ou tu olha um cara mal encarado, isso é um assalto. É o tigre dando sinal. É aquela área do cérebro que ativa. Certo. Ou eu enfrento o cara ou eu fujo. Mas não é só ele. Aí é o cara que te fecha no trânsito. Pois então, eu ia perguntar sobre isso. O trânsito hoje está um tigre. insuportável. Ele é um causador de doenças, então. Então, claro, ele vai te estressando. O trânsito causa doença ou é a minha atitude em relação a ele? Os dois. Os dois? É porque ele está hoje, o nível de tensão, vamos dizer assim. Né? Socialmente, a gente está vivendo um período muito interessante, eu acho, porque é estresse de manhã à noite. Sim. E as pessoas, um assunto que eu tenho sempre com a Cris, está aqui, é relacionado à nossa dieta, que é o que a gente estava falando. Hoje a comida não é feita para alimentar. Ele é feita para satisfazer uma série para matar a fome. De coisas. Ou para adoecer, de repente. Ela não é deliberadamente feita para adoecer, mas ela vai. Doutor de Bortoli, eu sou um chocolatra. Eu adoro chocolate. Sim. Isso é um problema? Depende do chocolate que tu come. Hoje eu comi, sim, uma barrinha básica de meio amargo. Meio amargo, tá. Depende do não vou citar aqui, né? Marcas. Mas o comum que a gente tem no mercado, esse nosso brasileiro aí, na Europa nem é considerado chocolate. Né? É mesmo? O que a gente compra aqui é gordura? É gordura. E açúcar. E açúcar. Seria classificado na Europa como Itália, assim, né? Doce sabor chocolate. Uhum. Obrigado, doutor. Tanto que o senhor acabou com o meu hábito mais querido. Não, por isso que eu digo, depende da marca que tu consome. Sim, tu vai consumir da qualidade daquele chocolate. De verdade. Doutor Antônio. Pode ver que é interessante tu observar isso. A Suíça não tem um pé de cacau, né? Nenhum. Mas é o maior produtor de chocolate. Tem chocolates muito caros, né? A Alemanha não tem um pé de café, né? Não. E é o maior produtor de consumidor e exportador de café. Sempre lembrando que o Itália Viva, Luciano, tem o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul e da Casa de Escriba. Dr. De Bortoli, quem escreve livros tem mais autoridade para falar dos seus próprios assuntos. Então, escrever sobre a sua profissão, a sua trajetória, a história da sua família, a história da sua empresa, quem escreve e publica, além de estar contribuindo com a democracia, com o processo civilizatório, tem mais autoridade para falar nos assuntos sobre o qual escreveu. E para falar com autoridade sobre a vida, o nosso convidado vai nos dar uma dica, porque agora estamos nos aproximando da data dos finados. Vem aquela melancolia, aquela saudade, aquela tristeza. É difícil a gente separar o sentimento, esses sentimentos dolorosos. Isso pode interferir
no nosso bem-estar? Totalmente. Eu, quando tive contato com os orientais, estranhei muito o fato deles... Eles têm altares. Eu entendia, como bom ocidental, que eles estavam cultuando os mortos, né? Ficavam fazendo oferendas para os mortos. Tem até aquela anedota do ocidental levando flores no cemitério e do lado um oriental levando comida. E aí o ocidental ele leva, né, oferece arroz, vinho, a comida predileta do falecido. Sim. Aí o ocidental começou a rir, o oriental, por que tu tá rindo? Eu disse, não, quando é que ele vai vir comer? Disse, na mesma hora que o teu vier cheirar as flores. Ai, meu Deus do céu. Genial. Sim, porque a mesma atitude de levar a flor, o que é que tu tá demorando? Estou me lembrando de ti. Mas eu já vi essa cena no cemitério. Era uma senhora já de uma certa idade com uma garrafa de cachaça. Ela tomava um gole e derramava um pouquinho na lápide, e tomava mais um pouco e derramava mais um pouquinho, chorava. Esse choro, essa saudade compulsiva por alguém falecido, isso pode prejudicar? A gente tem que superar isso? Como é que trabalha isso? Tem que superar, porque, vamos dizer assim, aquilo que eu estava falando, eu achava estranho esse culto aos ancestrais. Aí um dia eu perguntei a minha mãe, escuta, por que vocês ficam cultuando os mortos? Ela disse, não, o costume oriental, assim, eles mantêm eles felizes para que eles não venham incomodar os vivos. Olha só. Ou seja, não é para esquecer. É para não ser incomodado. É para deixar quem morreu, morreu. Entendi. Não tem solução, não vai resolver, não vai trazer de volta. Não. Tu só vai ficar te incomodando. Não temos relatos disso. Então, o único que voltou ainda deram um jeito nele, né? Então, nós vamos agradecendo a presença do Dr. Antônio de Bortoli, que é uma referência em saúde internacional, e as suas dicas tenho certeza que serão muito bem aproveitadas para os italianos, as italianas e os itálicos que estão conosco no Itália Viva. Muito obrigado, doutor Antônio. Muito obrigado, doutor de Bortoli. Se você gostou realmente do Itália Viva, dá um likezinho, dá uma curtidinha e assina o nosso canal. Muito obrigado. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Falei que o Itália Viva hoje estava, mais do que italiano, está planetário. 2 personalidades, 2 entrevistados das galáxias. E agora, conosco, ao vivo e a cores, nós vamos saber se a vida é bela para quem vive da arte, com o nosso diretor Tucci Gredianin. Tá certo a pronúncia? Tucci Gredianin. Gredianin. Boa noite, Tucci, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Luciano, como é que está? Só para explicar para o pessoal, o Tucci é diretor de cinema premiado internacionalmente, premiado no Festival de Vinha del Mar, no Chile, é um dos mais premiados diretores aqui do Brasil, premiado em vários festivais brasileiros, inclusive no de Gramado, com o filme Sargento Garcia, e agora também é coordenador do Colegiado Setorial de Cinema e Artes Audiovisuais de Canoas, e nós vamos ter um festival de cinema em Canoas, Tucci. Sim, vamos ter a segunda edição do FECIC, Festival de Cinema de Canoas. Tá? Já estamos indo para a segunda edição. E nessa edição nós vamos ter presenças nacionais, internacionais? Nacionais, né? Mas
para ter uma ideia, esse festival surgiu com a coordenação do Alexandre Derlan, né, um cineasta daqui do Rio Grande do Sul, trabalhou em TV há muito tempo e tal. E eu fui convidado para fazer parte do júri o ano passado. Olha só. E aí acabei me envolvendo, né? Tu vai te apaixonando pela coisa, né? E aí, em determinado momento, eu virei pro Derlan, né? Porque eu vi ele produzindo, quando ele me pegou de carro, a gente foi tomar um café juntos, né? Porque ele estava me convidando. E eu disse, o que é que tu está precisando para o festival ainda? E acabei me envolvendo na produção daí já, né? Fomos buscar muitas coisas. Sim, porque é aquela coisa que quando tu é da terra, tu vai... e como ele era de Porto Alegre, casou com uma pessoa de Canoas e tal, não tinha tanto envolvimento, né? E aí eu disse, não, deixa comigo que a gente vai atrás de restaurantes e tal, não sei o que, conseguimos. E estava precisando nesse momento, porque estava se formatando uma questão muito bonita do festival, com a parceria com o SESC, né, a motivação das escolas pela Secretaria de Educação e tal. Isso, quando começa a mexer a roda toda, né, tu vê que é importante o engajamento, né? A comunidade se engajar, trazer a comunidade, trazer os patrocinadores, ter reciprocidade para hotéis, para restaurantes. Mas não são filmes só de Canoas que são contemplados, não, né? O festival ele é exclusivamente de curtas-metragens, tá? Mas em nível estadual, municipal e estudantil. Olha só. E tem uma verve muito potente em Canoas da produção estudantil. Olha que legal. Tá? Porque várias escolas, os professores se entusiasmam, vão promovendo, né, durante o semestre. Tá? O próprio Instituto Federal tem mostras de cinema, e eu estive lá, fui convidado para participar de algumas lá, assisti algumas. Sim. E encontrei uma professora que ela faz contos machadianos. Contos machadianos, aliás, então, as melhores peças da literatura de Machado de Assis, me parecem, são os contos, né? O Alienista é um deles, que já foi filme, né? Exato, e aí eles fazem versões dos contos machadianos. Que bacana, né? Isso. Então é uma iniciativa muito interessante e um resultado muito produtivo, assim, a gente pode ver pela seleção que a gente teve, assim, envolveu 11 escolas e tal. Vem cá, a intensidade italiana, ela de alguma maneira influenciou a tua opção por trilhar o caminho do cinema? Acredito que sim, sabe? Porque assim, a minha família é basicamente da região de Guaporé, Nova Araçá e tal, e se espalhou pela Serra Gaúcha toda, claro, porque a família da minha mãe, por exemplo, eram 9 irmãos, né? E aí da família do meu nono, muito mais, né? Da família de Guaporé, para você ter uma ideia, a gente tem um tio da minha mãe que era escrivão, e era interessante, assim, tu ouvir as pessoas dizendo assim, Gregianinho, você sabe que o cara que me registrou... Foi a pessoa que me registrou, que me casou, era um Gregianinho. E aí isso era bem interessante, tu volta e meia tu encontrava alguém com isso. Que bacana. E quando tu viaja para essas coisas assim, como a gente viajava seguido para Nova Araçá e tal, alguma coisa assim, eu tinha... Uma coisa que eu vinha pensando no caminho quando eu vinha para cá. Tu sabe que a janela do carro era a minha janela de cinema, era o meu enquadramento. Sim. Tá? E aí tu vai tendo toda essa memória? Memória afetiva que vem direto, assim, aquela coisa de tu sair da cidade, Canoas, por exemplo, que era uma cidade industrial, né, e tal, sim, e ali ter colégio, sim, assim, estudar atrás do colégio, morar atrás do colégio, tu estuda, e então tu vira num centrinho, num entorno. E aí tu sai desse entorno, porque quando tu chega num lugar assim, tu tem árvores, tu tem mato, tu tem animais, tu tem rio. Olha, tá? Só. Então, eu tinha uma relação fantástica com o rio, assim, entre... Tuti e Cris, para gente não perder esse serviço, Cris, eu gostaria de saber as datas do Festival de Cinema, claro, de Canoas, por favor. Bom, então agora vamos ao Festival de Cinema de Canoas, por favor. O filho dos italianos lá vem para cá e se mistura com os outros, né? Sempre que nós teremos alemão premiado, homenageado. Senão o nosso tempo termina e a gente não vai dar o serviço. O Festival de Cinema de Canoas, a segunda edição do FESIC, acontece no Teatro do Sesc, em Canoas. Certo. Tá? Nos dias 15, 16 e 17 de novembro.
A entrada Agora, então? gratuita, agora? Entrada gratuita. Teremos as mostras nos dias 15 e 16, tarde e noite, e a premiação no domingo à noite. Tá? E para participar, basta ir ao guichê. Ir ao Sesc Isso, lá, ir ao Sesc. retirar as senhas. Em que horários? E como é que eu fico sabendo da programação? Onde eu encontro lá? Bom, no site do festival. É só clicar em Festival de Cinema, ali já vai aparecer a internet ali no Google, tá? E aí já tem a programação. Cris. Tuti, eu não posso deixar de te perguntar, estou aqui ansiosa. Com toda essa memória afetiva, com toda esse novo olhar, um olhar diferente para a vida, a gente pode dizer que quem vive de arte vive mais feliz? Com certeza. Passa um pouco mais de trabalho, eu acredito. Tu diz em termos financeiros. Tu tem que batalhar muito, tá? Mas as oportunidades estão aí. A gente teve Lei Paulo Gustavo agora, o Canoas fez uma lei, eu participei da formatação da Lei Paulo Gustavo, a gente premiou 2 longas-metragens de baixíssimo orçamento, 9 curtas-metragens na faixa dos R$90 mil e 5 curtas-metragens na faixa dos R$50 mil. Quer dizer, olha o que tem de produção que vai ter para o FECIC, para a terceira edição do FECIC, nós já vamos ter, já temos para o segundo, já tem filmes dessa leva da Lei Paulo Gustavo que foram selecionados. E certamente vão ser selecionados alguns outros ainda para o ano que vem. Eu gostaria tanto de poder continuar essa conversa, mas chegamos ao fim do nosso tempo. Tuti, você está convidado após o Festival de Cinema de Canoas, vir aqui contar para a gente sobre os premiados. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu brilho, por esse sorriso lindo que tu tens aí. Obrigado mesmo, hein? E assim a gente encerra o Itália Viva dessa semana e fica sempre coladinho com a gente aí no Itália Viva.